E aí, bebezão, tudo show contigo? Aula 19, Trabalho Mecânico, página 77, Física 4, livro 5, vamos começar a ver trabalho. Ora, trabalho é uma grandeza primitiva, que é o seu significado, mas eu uso a definição usando outro conceito. Exemplo, trabalho é a medida da energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Beleza, mas o que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Um conceito retorna ao outro. Quando eu tenho trabalho, que eu vou transferir essa energia, eu vou deslocar esse objeto e aí eu vou te dizer que o trabalho é a força paralela ao deslocamento vezes a distância que eu vou mexer nesse bloco. Então, meu trabalho vai ser o Fx vezes d. Tá, mas vamos decompor o Fx. O Fx aqui vai ser o F cosseno de θ. Daí o trabalho vai ser F cosseno de θ vezes d ou Fd cosseno θ. Professor, e a componente seno? Ela vai gerar torque, ela vai tentar rotacionar o meu bloco. De acordo com o sinal do trabalho, a gente faz alguma classificação. Se a força for na mesma direção do deslocamento, aí eu vou te falar que eu tenho um trabalho motor, que é um trabalho positivo. Caso a força seja contrária ao deslocamento, como é o caso do atrito, eu tenho um trabalho resistente. E se a força for perpendicular ao deslocamento, cosseno de 90 é zero, a gente tem um trabalho nulo, nós não temos realização de trabalho. A unidade do trabalho no sistema internacional é o Newton vezes metro, que é o Joule. No sistema CGS, ele é o erg. E no sistema internacional, para o sistema CGS, um Joule, ele corresponde a 10 a menos 7 ergs. Ainda com relação ao trabalho, nós temos alguns casos particulares. Se a força for aplicada paralela ao deslocamento, cosseno de zero é 1. Então, meu trabalho vai ser só Fd. Caso tenhamos, por exemplo, a força de atrito forma 180 graus com deslocamento. Então, eu vou ter cosseno de 180 menos 1, eu tenho um trabalho resistente. Menos força de atrito vezes deslocamento. Caso tenhamos a força centrípeta é perpendicular ao deslocamento, cosseno de 90 é zero, então o trabalho da centrípeta é zero. Augusto, então o trabalho da força normal também é zero. É, porque a normal, ela sendo perpendicular ao deslocamento, vai ter trabalho nulo. E o trabalho do peso? Depende. No caso exclusivo em que o deslocamento é perpendicular à força peso, eu tenho um deslocamento lateral. Então, nesse caso, cosseno de 90 é zero, o trabalho do peso também vai ser um trabalho nulo. Caso tenhamos uma força variável, eu vou precisar construir o gráfico da força em função da distância. E aí o trabalho vai ser numericamente igual à área. Se eu tiver uma área positiva, eu vou ter um trabalho motor. Se eu tiver uma área negativa, eu vou ter um trabalho resistente. O trabalho total vai ser numericamente igual à soma das áreas, incluindo os respectivos sinais de motor resistente. No meu exemplo, como a área 2 é um trabalho resistente, então eu vou ter a área 1 mais menos a área 2, porque a área 2 é uma área resistente. Se a gente tem a força-peso, observa, a força-peso estaria puxando esse objeto aqui para baixo. Então, o que é meu trabalho? Força vezes deslocamento. Força-peso, mg, e o deslocamento que a gente vai ter na vertical é a altura. Daí o trabalho sem mgh. Porém, caso a gente esteja numa descida, o trabalho ele é espontâneo, então vai ser um trabalho motor, mais mgh. Mas se eu estiver subindo, eu vou estar contra a gravidade, meu trabalho é resistente, menos mgh. Caso tenhamos a força elástica é uma força variável. Quando eu estou esticando a mola, à medida que eu estou fazendo mais força, ela está aumentando. Eu estou esticando a mola, deformando mais, a força está aumentando. Então eu vou ter que construir um gráfico da força em função do deslocamento. Tá, mas gráfico força vezes deslocamento me dá o trabalho pela área. Então quem é a área disso aqui? Base vezes altura sobre 2. Cadê a base? Deslocamento, x. Cadê a altura? É a força. Mas quem é a força elástica? Kx.
Então eu tenho x vezes kx sobre 2. Então eu vou ter quem? Kx2 sobre 2. Na hora que eu estiver tendo uma distensão da minha mola, ou forçando uma compressão para ela, um trabalho forçado, eu vou te dizer que eu tenho um trabalho resistente. Na hora que a mola estiver restaurando ao seu tamanho normal, eu vou te dizer que eu tenho um trabalho do tipo motor. E aí, se o trabalho é uma medida da energia transferida, o trabalho vai ser numericamente igual à variação de energia. Para um trabalho mecânico, a energia envolvida é cinética, mas eu posso dizer que o trabalho é igual à transformação de qualquer energia, igual à variação de qualquer energia. E para a gente fazer essa demonstração disso aqui, vamos imaginar a situação em que o nosso objeto está em movimento retilíneo uniformemente variado. Por que variado? Eu preciso ter uma força. E aí eu vou usar a equação de Torricelli. Velocidade final igual a velocidade inicial mais 2A ΔS. Show, vamos isolar a aceleração daqui? A aceleração vai ser velocidade final ao quadrado menos a inicial ao quadrado sobre 2ΔS. Para facilitar a nossa dedução, vamos chamar o ΔS de distância, de d. Então a aceleração vai ser v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2d. Mais trabalho é fd cosseno de θ. Pensa um pouquinho, Bezão, qual é a primeira fórmula de força que te vem à mente? Força é igual a quem? Massa vezes aceleração, perfeito. Vamos substituir a aceleração aqui, meninada. Então o trabalho vai ser massa vezes a aceleração, v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2d, vezes o deslocamento. Como a gente assumiu o movimento retilíneo, o ângulo é 0 grau, o cosseno de 0 é 1. Vamos simplificar d com d. Então o trabalho vai ser m que multiplica v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2. Tá. Então eu tenho energia cinética final menos energia cinética inicial. Eu estou tendo então quem? A variação da energia. Repito, eu estou deduzindo para a variação de energia cinética, mas o tipo de trabalho se adapta, se adequa à variação da energia envolvida. Então quem é o trabalho elétrico? É a variação da energia elétrica. Quem é o meu trabalho mecânico? É a variação da energia cinética. Bebezada. Só recapitulando antes dos nossos exercícios. Então, quando a gente tem trabalho, se ele for de uma força constante, FD cosseno θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Caso tenhamos uma força variável, nós vamos construir a área. E aí a gente vai falar para você que, nesse caso, o trabalho vai ser numericamente igual à área. Tio Augusto, se tivermos a força peso mais mgh, se eu estiver descendo, menos mgh se eu estiver subindo. Força elástica, kx2 sobre 2. E se a gente tiver um sistema dissipativo, o trabalho dissipado vai ser igualzinho à energia dissipada, ou seja, o trabalho da força de atrito. 180 graus menos força de atrito vezes o deslocamento, força de atrito μ vezes a normal vezes o deslocamento. E vale você lembrar para qualquer situação que o nosso trabalho ele vai ser igualzinho à variação de energia cinética. Então a gente vai ter aqui o teorema do trabalho e da energia, no qual o trabalho vai pegar o mesmo valor da variação de energia, bebezada. Vamos então à nossa primeira questão. Uma partícula de 2 kg está inicialmente em repouso em x igual a 0, e sobre ela atua uma força que varia com a posição x conforme a figura. Qual vai ser o trabalho realizado de 0 até 4 metros em joules? Ora, meninada, nós já vimos aqui que o trabalho, eu gosto de usar a letra tal como símbolo, o trabalho vai ser numericamente igual à área, tá, tio Augusto? Então eu tenho aí um triângulo, isso. Então o trabalho vai pegar emprestado a área de um triângulo, meninada. Trabalho vai ser base vezes altura sobre 2. Tio Augusto, então nosso trabalho vai ser quanto? De 0 a 4, a minha base é 4. Qual é a minha altura? 6 sobre 2.
6 vezes 4, 24 por 2. Nós temos, então, meninada, um trabalho de 12 joules. Alternativa correta, letra B. Nossa questão de número 2. A figura mostra um bloco preso à extremidade de uma mola, a qual tem uma outra extremidade presa a uma parede. Esse bloco desliza sobre uma superfície horizontal, deslocando-se da posição 0 até a posição 0,20 metros e retornando à posição 0. Show de bola. O gráfico indica a intensidade da força elástica que a mola exerce sobre o bloco em função da posição X. Aí eu quero saber, o trabalho realizado pela força elástica da mola sobre o bloco quando ele se desloca da posição X até a posição 0 é... Meninada, eu quero só o trabalho de restauração, que é positivo. E esse trabalho, ele vai ser numericamente igual a essa área. Tio Augusto, então quem é que vai ser o trabalho? Base 0,2 vezes a altura sobre 2. Nós vamos ter um trabalho de quem, tio Augusto? 1 joule positivo, porque eu estou te pedindo quando eu quero a restauração. Eu quero de 0,20 até 0. Então, o trabalho de restauração é um trabalho positivo. Augusto, se ele pedisse o trabalho total ia ser 0. Se ele pedisse para mim só o trabalho na dilatação da minha mola, na expansão da minha mola, aí ele seria um trabalho resistente. Vamos então à próxima, meninada. O primeiro satélite geoestacionário brasileiro foi lançado no espaço em março de 2017 e será utilizado para comunicações estratégicas do governo e na ampliação da oferta de comunicação de banda larga. Repara, esse satélite lançado em 2017, agora é que a gente começa a ter algumas ofertas em função disso. Aí o foguete que levou o satélite ao espaço foi lançado no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, e a massa do satélite é constante desde o lançamento até a entrada da órbita. Essa massa vale 6 toneladas. O módulo da sua velocidade é de 3 vezes 10 a terceira metros por segundo. Desprezando a velocidade inicial do satélite em razão do movimento de rotação da Terra, o trabalho da força resultante sobre o satélite para levá-lo até a sua órbita foi igual a quanto? Ora, meninada, se eu estou trabalhando com velocidade, se eu estou trabalhando com massa, sempre que você tiver essas duas grandezas, teorema da energia, trabalho, ele vai ter o mesmo valor da variação da energia, no meu caso, cinética. Então, meu trabalho vai ser energia cinética final menos a inicial. M V ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Mas espera aí. Despreze a velocidade inicial do satélite. Tá, Augusto, então agora é só substituir? Massa que nós temos, meninada, 6 toneladas. 6 vezes 10 a terceira. Tio Augusto, qual é a velocidade? 3 vezes 10 a terceira, isso aqui é o quadrado. E aí, sobre 2. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 3 ao quadrado, 3 vezes 2, 6. 6 mais 3, 9, meninada. Mas qual é o prefixo para 9? Tio Augusto, o prefixo para 9 é o giga, né? Muito bem, fofitos.
Então, meu querido, minha querida, nós estamos tendo 27 gigas. 27 gigajoule, tio Augusto, letra C. Vamos mais uma. Músculos artificiais feitos de nanotubos de carbono, eles são embebidos em cera de parafina e podem suportar até 200 vezes mais peso que o músculo natural do corpo humano. Do mesmo tamanho. Considerando uma fibra de músculo artificialmente de 1 milímetro de comprimento, suspensa verticalmente por uma de suas extremidades e com massa de 50 gramas pendurada, em repouso, e a sua outra extremidade. O trabalho realizado pela fibra sobre uma massa, se contrair 10% erguendo até a nova posição, vai ser. Tá, cara, se eu estou tendo na vertical, então o trabalho que a gente está tendo aí na vertical é o trabalho de quem, bebezão? Trabalho na vertical é o trabalho do nosso peso, confere? Então, tio Augusto, o que é que vai acontecer aqui? Como minhas respostas estão positivas, eu vou trabalhar com isso aqui em módulo. Então, quem é que vai ser o trabalho do meu peso? MGH. Muito bem. Vamos lá. Tio Augusto, quem é que vai ser o trabalho do nosso peso? Massa, 50 gramas, mas tem que ser SI. 50 dividido por 1000 para virar quilo. A gravidade, bebê, é 10. Tá. Agora, olha aqui o lance. O tamanho do meu músculo inteiro é de 1 milímetro. Tá? E aí o que é que acontece? Eu quero contrair 10% disso aí. Então 1 milímetro já tem 1 vezes 10 a menos 3 metros. 1 vezes 10 a menos 3. Mas eu quero apenas 10% desse tamanho. Então eu quero só 0,1. Tio Augusto, como é que rola isso aqui? Ó. 1, 2, confere? Então eu vou tirar aqui e vai ficar só menos 1. Então, tio Augusto, meu trabalho vai ficar igualzinho a quanto? 5 vezes 10A. 3 menos 1, menos 4. Menos 4 com menos 1. Menos 5 joules. Augusto, cadê a resposta disso aqui? 5 vezes 10 a menos 5. Letra C, bezão. Um abraço. Até uma próxima aula.